Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide and free professional installation. Rules and restrictions apply. Você já se perguntou por que existe a dor? Por que há guerras? O que acontece depois da morte? Imagine se eu te dissesse que existe um livro antigo, escrito há milhares de anos, que contém todas as respostas. Não só isso, mas ele também narra a história mais épica jamais contada, com batalhas cósmicas, traições, milagres impossíveis e um final que mudará sua vida para sempre. Esse livro é a Bíblia, mas não é o que você pensa. Não é uma coleção de contos morais ou regras chatas. É uma única história, conectada da primeira página à última, que explica a origem do universo, o propósito da sua existência e o que te espera na eternidade. Se você se fascina com histórias épicas e mistérios que mudam vidas, inscreva-se e deixe seu like, para não perder os próximos segredos bíblicos que revelaremos. Hoje, você vai descobrir a história completa, desde o momento em que Deus falou e existiu a luz, até o dia em que tudo será restaurado. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais verá a realidade da mesma maneira. No princípio, só existia Deus. Não havia tempo, não havia dor, não havia morte. Apenas um Deus eterno, perfeito, cheio de amor infinito. E então, em um momento que marcou o início de tudo, Deus falou: haja luz. E a luz foi. Com sua palavra, Ele criou os céus estrelados, a terra firme, os oceanos profundos, cada animal que respira. Mas a coroa de sua criação foram Adão e Eva, feitos à sua imagem. Não eram robôs programados para obedecer, mas seres livres, com a capacidade de escolher. Eles caminhavam com Deus no jardim do Éden. Imagine, conversas cara a cara com o Criador do universo. Não conheciam a vergonha, o medo ou a solidão. Era o paraíso perfeito. Mas aqui vem o momento que mudou tudo. Deus lhes deu uma única regra, um único limite. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o amor verdadeiro só existe quando há liberdade de escolha. Então apareceu a serpente, símbolo do inimigo, e sussurrou a primeira mentira da história: vocês podem ser como Deus, sem precisar de Deus. Eva pegou o fruto. Adão também. E nesse instante, o pecado entrou no mundo como um vírus mortal. A confiança se rompeu. A relação perfeita se quebrou. O homem foi expulso do paraíso, mas mesmo em meio à tragédia, Deus fez a primeira promessa profética: da descendência da mulher nascerá quem esmagará a cabeça da serpente. Percebe? Desde o primeiro pecado, Deus já tinha um plano de resgate. Os filhos de Adão se multiplicaram, mas a maldade também se multiplicou. A violência encheu a terra. Os corações se endureceram tanto que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas havia um homem diferente, Noé, um homem justo no meio de uma geração perversa. Deus lhe disse: constrói uma arca, porque vou destruir a terra com água, mas você e sua família serão salvos. Por mais de 100 anos, Noé construiu essa embarcação gigantesca. Seus vizinhos zombaram. Um barco em terra seca? Você está louco, Noé? Mas quando as chuvas começaram, eles já não riam. 40 dias e 40 noites de chuva torrencial.
As fontes do grande abismo se romperam. A água cobriu até as montanhas mais altas. Curiosamente, muitas culturas antigas, como os sumérios, babilônios e até os chineses, conservam relatos de um grande dilúvio universal. Alguns arqueólogos afirmam que houve uma grande inundação na região da Mesopotâmia há milhares de anos, o que muitos relacionam com a narrativa de Noé. Apenas 8 pessoas sobreviveram: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Quando a arca finalmente pousou no Monte Ararat e as águas baixaram, Noé construiu um altar e adorou a Deus. E Deus fez uma promessa: nunca mais destruirei a terra com água. Como sinal, ele colocou o arco-íris nas nuvens. Sabe o que a arca representa? Era uma imagem profética. Assim como havia apenas uma porta para escapar do juízo, também... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Bem, há apenas um caminho para escapar do juízo eterno: Jesus Cristo. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a se multiplicar, mas também voltou a se rebelar. Em Babel, construíram uma torre para chegar até o céu por seus próprios meios. Deus confundiu suas línguas e os espalhou por toda a terra. Mas em meio a essa rebelião global, Deus escolheu um homem, Abraão. Não era perfeito nem especialmente religioso. Era de uma família que adorava ídolos em Ur dos Caldeus. Mas Deus lhe disse: deixe sua terra, sua família, tudo o que você conhece, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu. Aos 75 anos, sem GPS, sem mapa e sem saber exatamente para onde ia, ele arrumou tudo e partiu. Por quê? Porque creu na promessa de Deus, e Deus cumpriu. Deu-lhe um filho quando ele tinha 100 anos e Sara 90. Isaac nasceu quando era humanamente impossível. Esse filho teve gêmeos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e mudou seu nome para Israel. Israel teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Mas a história mais impressionante é a de José, o penúltimo filho, quem foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Tragédia? Não. Era parte do plano mestre de Deus. José foi levado ao Egito como escravo, mas Deus o exaltou até torná-lo o segundo homem mais poderoso do império. Quando chegou uma fome terrível, José salvou não só o Egito, mas também sua própria família. Jacó e Israel se mudaram para o Egito com seus 70 descendentes. Lá foram tratados como hóspedes de honra. Mas o tempo passou. O faraó que conhecia José morreu, e os novos governantes viram os israelitas como uma ameaça. Eles os escravizaram. Por mais de 400 anos o povo da promessa viveu oprimido, fazendo tijolos sob o chicote egípcio. Clamavam a Deus: até quando, Senhor? Deus tinha preparado um libertador, Moisés, criado no palácio de Faraó, mas chamado por Deus de uma sarça ardente no deserto. Vá e diga a Faraó: deixe meu povo ir. Faraó zombou. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Então Deus mostrou seu poder. 10 pragas devastaram o Egito. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. Alguns estudiosos mencionam um antigo documento egípcio chamado Papiro de Ipuwer, que descreve eventos semelhantes: água transformada em sangue, caos, mortes súbitas. Embora não seja uma prova direta, muitos o relacionam com as pragas bíblicas.
Mas a 10ª praga foi a mais terrível, a morte de todos os primogênitos. No entanto, Deus deu instruções específicas ao seu povo. Sacrifiquem um cordeiro sem defeito e marquem os umbrais de suas portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por essa casa. Nasceu a Páscoa, e naquela noite Israel foi libertado. Percebe o simbolismo? O cordeiro pascal apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Faraó mudou de opinião e perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho. Eles estavam presos, o exército egípcio atrás, o mar à frente. Então Moisés estendeu sua vara e Deus abriu o mar. O povo cruzou em seco, mas quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam e o exército foi destruído. No deserto, Deus guiou seu povo com uma coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. No Monte Sinai, ele entregou a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas essas leis não eram apenas regras, eram um espelho que mostrava a santidade de Deus e a condição do coração humano. O povo se rebelava constantemente, adorava ídolos, murmurava. Então Deus instituiu o sistema de sacrifícios no tabernáculo. Cada dia, animais eram oferecidos para cobrir os pecados, mas o sangue de touros e bodes não podia verdadeiramente tirar o pecado. Era apenas uma sombra do que viria. Tudo apontava para um sacrifício perfeito, o cordeiro sem mancha. Depois de 40 anos no deserto, Israel finalmente chegou às fronteiras da terra prometida. Moisés morreu no Monte Nebo, vendo a terra, mas sem entrar. Josué assumiu a liderança. Eles cruzaram o rio Jordão milagrosamente e conquistaram Jericó quando seus muros caíram ao som das trombetas. As tribos se estabeleceram na terra, mas logo esqueceram o Senhor. Cada um fazia o que lhe parecia correto. Adoravam os deuses das nações vizinhas. Começou um ciclo terrível. Pecado, opressão por inimigos, arrependimento, libertação através de juízes como Débora, Gideão e Sansão e depois pecado novamente. Finalmente o povo pediu um rei. Queremos ser como as outras nações. Deus os advertiu, mas permitiu que escolhessem. Saul foi o primeiro rei, alto, forte, mas desobediente. Depois veio Davi, um jovem pastor que matou o gigante Golias com uma funda e 5 pedras lisas. A Davi, Deus fez uma promessa especial. Da sua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Quem seria esse rei eterno? Depois de Davi veio Salomão, que construiu o templo mais bonito do mundo. Mas no final de sua vida, ele se desviou e o reino se dividiu em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. Ambos os reinos se afastaram de Deus. Então o Senhor levantou profetas, homens com fogo nos ossos, para chamar o povo ao arrependimento. Isaías viu o trono de Deus e profetizou sobre um menino que nasceria de uma virgem. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Jeremias chorou enquanto anunciava a destruição que viria pela desobediência. Ezequiel viu um vale de ossos secos que voltavam à vida, simbolizando a restauração futura de Israel. Daniel, no exílio babilônico, interpretou sonhos e viu visões de reinos que cairiam e um reino eterno que se levantaria. Mas o povo endureceu seu coração. O juízo chegou. Israel foi invadido pela Assíria e desapareceu. Judá foi levado cativo para a Babilônia. Jerusalém foi queimada, o templo destruído. Depois de 70 anos, um remanescente retornou e reconstruiu o templo. Mas algo havia mudado. A glória de Deus não retornou como antes. E então, silêncio. Por 400 anos, não houve profetas nem revelações. Mas quando Deus guarda silêncio, é porque algo extraordinário está para acontecer. No silêncio de 4 séculos, Deus preparava o momento perfeito. Então, em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu um bebê. Não em um palácio, mas em um estábulo.
não cercado de reis, mas de pastores e animais. Este bebê era Jesus, que significa Salvador. Era 100% homem e 100% Deus. A palavra eterna se fez carne. Cresceu em Nazaré, trabalhou como carpinteiro e aos 30 anos começou seu ministério público. Mas não ensinava como os outros rabinos. Ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curava os enfermos com uma palavra, acalmava tempestades, multiplicava pães e peixes, ressuscitava mortos. Mas mais do que os milagres, era seu amor que transformava corações. Tocava os leprosos, comia com pecadores, defendia as prostitutas, abraçava as crianças, pregava o reino dos céus com parábolas que penetravam até o mais profundo da alma. Mas nem todos o aceitaram. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados. O Império Romano viu perigo em seus ensinamentos. E o povo se dividiu entre seguidores e opositores. Jesus não veio para estabelecer um reino político. Veio para travar a guerra mais importante da história, contra o pecado, a morte e o inferno. Jesus sabia exatamente por que havia vindo. Não foi surpreendido pela traição nem pela crucificação. Desde o início de seu ministério havia dito: é necessário que o Filho do Homem seja entregue morto, mas ao terceiro dia ressuscite. Na última ceia, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Tomou o cálice e declarou: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdão dos pecados. Essa noite foi traído com um beijo por Judas Iscariotes. Prenderam-no, julgaram-no em um tribunal corrupto, bateram nele, cuspiram nele. Puseram-lhe uma coroa de espinhos e zombaram: salve, rei dos judeus! Pôncio Pilatos, embora não encontrasse culpa nele, lavou as mãos e permitiu que a multidão gritasse: crucifica-o! Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. No Monte Calvário, o pregaram no madeiro. Mas naquela cruz, ele não sofria apenas fisicamente. Estava carregando o pecado de toda a humanidade. Cada mentira, cada traição, cada injustiça, cada ato de maldade que havia sido cometido ou seria cometido, foi posto sobre ele. E então clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E finalmente, está consumado. Nesse instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, o céu escureceu. Algo cósmico havia acontecido. O preço do pecado havia sido pago na sua totalidade. Jesus foi sepultado em uma tumba emprestada. Uma grande pedra selou a entrada. Soldados romanos custodiaram o lugar. Parecia que tudo havia terminado. Mas foi só por 3 dias. Ao amanhecer do domingo, um terremoto sacudiu a terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas tremeram e ficaram como mortos. A tumba estava vazia. Maria Madalena foi a primeira a vê-lo. A princípio pensou que era o jardineiro, mas quando Jesus disse seu nome, ela reconheceu sua voz. Depois apareceu aos discípulos, a Tomé, o incrédulo, a 2 caminhantes no caminho para Emaús. A ressurreição mudou tudo. Ele não só havia voltado à vida, havia vencido a própria morte. O inferno havia sido derrotado, o pecado havia sido pago. Durante 40 dias apareceu a mais de 500 pessoas, ensinando sobre o reino de Deus. E antes de ascender ao céu, declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações. A cruz não foi um fracasso. Foi o centro do plano eterno de Deus. E a tumba vazia é a prova de que a salvação é real. Depois da ascensão, os discípulos esperaram em Jerusalém, conforme a promessa de Jesus.
E no dia de Pentecostes aconteceu algo sobrenatural. Um vento impetuoso encheu a casa onde estavam. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. Pedro, que havia negado a Jesus 3 vezes, agora pregava com poder e autoridade. 3.000 pessoas creram naquele dia. A igreja havia nascido. Escavações arqueológicas em Jerusalém e Roma revelaram casas adaptadas como lugares de reunião cristã já no século I, o que confirma a expansão precoce do Evangelho. Não era um templo de pedra, mas uma comunidade de vidas transformadas. Compartilhavam tudo, ajudavam os pobres, partiam o pão em suas casas e pregavam o Evangelho com valentia. Mas com o crescimento veio a perseguição. Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto à espada. No entanto, quanto mais tentavam silenciar os cristãos, mais a mensagem se espalhava. E então apareceu Saulo de Tarso, o perseguidor mais feroz da igreja. Mas no caminho para Damasco foi derrubado por uma luz do céu e ouviu a voz de Jesus. O perseguidor se tornou o apóstolo Paulo, o maior missionário da história. Levou o evangelho à Ásia, Grécia, Roma, fundou igrejas, escreveu... Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Cartas, sofreu prisões, naufrágios, açoites. A mensagem da cruz começou a alcançar todas as nações. E essa mesma chama continua ardendo hoje. O último livro da Bíblia não fala apenas do fim, mas do propósito eterno. João, exilado na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito para ver realidades que nenhum olho humano poderia imaginar. Muitos historiadores coincidem que este exílio ocorreu sob o mandato do imperador Domiciano, por volta do ano 95 d.C., quando os cristãos sofriam perseguição no Império Romano. Ele viu Jesus glorificado, com olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve e voz como o estrondo de muitas águas. O mesmo que foi crucificado agora reina com glória eterna. Viu o trono de Deus rodeado de relâmpagos e trovões, com seres celestiais que clamam dia e noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois, viu juízos terríveis sobre a terra, os 4 cavaleiros do Apocalipse, conquista, guerra, fome e morte. A grande tribulação, quando o anticristo enganará as nações. Mas também viu um povo fiel que não se dobrou diante da besta, nem negou o nome de Jesus. Foram perseguidos, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E então os céus se abriram. Um cavalo branco apareceu e sobre ele estava o fiel e verdadeiro. Seus olhos eram fogo e em sua coxa tinha escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. A besta é derrotada. Satanás é lançado no lago de fogo. A própria morte é destruída. E depois do juízo final, João viu a visão mais gloriosa: um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu como uma noiva ataviada para seu marido. Uma voz proclamou: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Enxugará toda lágrima dos seus olhos. Já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A árvore da vida reaparece. O rio da vida flui do trono. Os redimidos reinam com Cristo para sempre. A história que você acabou de ouvir explica tudo.
Por que existe o mal? Qual é o sentido da vida? O que acontece depois da morte e qual é o seu destino eterno? A Bíblia não é um livro religioso. É uma carta de amor escrita com sangue divina. E o seu nome está no final dessa carta. Desde o primeiro pecado no Éden até a cruz do Calvário, desde a tumba vazia até o trono eterno, tudo aponta para uma verdade gloriosa. Deus te ama tanto que enviou seu Filho único para morrer em seu lugar. Jesus morreu a sua morte para que você possa viver a vida dele. A salvação não se ganha, se recebe. Não é por obras, é por graça. Não é religião, é relacionamento. E hoje, esta história pode se tornar a sua história. Porque assim como Noé entrou na arca para escapar do juízo, assim como os israelitas foram protegidos pela sangue do Cordeiro Pascal, assim como os primeiros cristãos creram e foram transformados, você também pode encontrar vida eterna em Jesus Cristo. A pergunta não é se Deus te ama. Ele já demonstrou isso na cruz. A pergunta é: o que você vai fazer com esse amor? Você já conhecia esta história completa? Conte-me nos comentários que parte te impactou mais. E se você chegou até aqui, comente Fé Viva e compartilhe este vídeo com alguém que precise conhecer esta verdade que muda vidas. Porque quando você entende a Bíblia, você entende a vida e nada volta a ser igual.